Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta videoaula do segundo módulo de matemática. Nesta videoaula vamos estudar um pouco sobre o plano cartesiano, uma ferramenta imprescindível para o estudo de funções. Inicio esta videoaula com a seguinte questão: qual é o seu endereço? Certamente você saberia informar dados que me permitiriam localizar a sua residência. Essas informações contêm, por exemplo, o nome da rua ou avenida, o número, o bairro e, em algumas situações, até o nome da cidade onde você reside. Todas essas informações são importantes e necessárias para me permitir encontrá-lo corretamente. Sem elas, certamente seria difícil essa tarefa. E se quiséssemos dar o endereço de um ponto no plano cartesiano? Bom, então aí precisaremos definir também um padrão para que isso possa ser realizado. E foi isso que o matemático René Descartes construiu. Em sua obra Geometrie, de 1637, ele formalizou o conceito de sistemas de coordenadas. Embora esse conceito esteja associado ao nome de Descartes, outros matemáticos já o haviam utilizado, como Apolônio de Perga, que viveu há 262 a 190 anos antes de Cristo. Vamos ver como esse método funciona. Esse sistema cartesiano ortogonal de coordenadas, ou simplesmente sistema cartesiano, são as diretrizes que nos auxiliam a localizar um ponto no plano cartesiano. Para se determinar um ponto de um plano, podemos fixar nesse plano dois eixos reais, o eixo x e o eixo y. Eles são perpendiculares entre si no ponto O. Então, é essa região que possui essas retas perpendiculares e orientadas que chamamos de plano cartesiano. O ponto O é chamado de origem do sistema. Os eixos x e y são chamados de eixos coordenados, mas recebem nomes específicos. O eixo x é chamado de eixo das abscissas e o eixo y é o eixo das ordenadas. Observem que essas duas retas dividem o nosso plano cartesiano em 4 regiões, chamadas de quadrantes, e que devem ser numeradas no sentido anti-horário. Essa primeira região, a gente chama ela de primeiro quadrante. A região destacada aqui agora a gente chama de segundo quadrante. A próxima região é o terceiro quadrante e a última de quarto quadrante. Mas como um ponto é localizado nesse sistema cartesiano? Então, vamos ver agora. Um ponto que pertence ao plano cartesiano, ele possuirá uma abscissa, que eu vou chamar de A, e uma ordenada, que eu vou chamar de B. E usamos a notação P de A de B. Os valores da abscissa e da ordenada, que identificam a localização dos pontos, eles são obtidos através da projeção do ponto aos eixos coordenados. Essa projeção é a interseção das retas perpendiculares aos eixos x e y que passam no ponto P. E que vocês podem interpretar também como esse movimento que eu vou representar agora para vocês. Essa é a projeção do ponto P sobre o eixo x. Então, observem que essa projeção aparece sobre o número 4. Essa é a projeção do ponto sobre o eixo y. Vejam então que essa projeção refletiu sobre o valor 2 do eixo y. Veja que essas projeções ocorrem em linha reta e formam um ângulo de 90 graus com os eixos x e y. Nesse exemplo, então podemos dizer que a abscissa do ponto P é 4 e a sua ordenada é 2. Portanto, esse ponto poderia ter o seu endereço indicado pelo par ordenado P de 4 e 2. Agora, nesse caso, que eu vou colocar aqui para vocês, temos essas projeções do ponto P sobre os eixos. Desta forma, o número 5 é a abscissa do ponto P e o 3 é a ordenada desse ponto. Portanto, esse ponto ele poderia ter o seu endereço indicado pelo par ordenado P, 5 e 3. Agora vamos fazer um exercício. Me diga aqui agora quais são as coordenadas desse ponto P.
Isso mesmo, as coordenadas desse ponto é -4 e 3. Observem que a projeção dele ocorre sobre o número -4 no eixo x e a projeção dele no eixo y ocorre no 3. Agora, qual é as coordenadas desse ponto? Isso mesmo, as coordenadas desse ponto será -5 e -3. Observe que a projeção do ponto P sobre o eixo x ocorre no valor de x igual a -5 e a projeção do ponto P sobre o eixo y ocorre no valor igual a -3. E agora, quais são as coordenadas desse ponto? Isso mesmo, o ponto P tem abscissa igual a 3 e ordenada igual a -2. Observe que a projeção do ponto P sobre o eixo x ocorre no valor igual a 3 e a projeção do ponto P sobre o eixo y ocorre no valor igual a -2. Agora vejam o seguinte, pessoal. Observem os sinais das coordenadas do ponto P quando eu movimentá-lo aqui sobre o primeiro quadrante. Então, tem o ponto P, que tem as coordenadas 2 e 2. Aqui eu tenho esse ponto que tem as coordenadas 4 e 1, ambas são positivas. Aqui o ponto P, que tem coordenadas 5 e 3, que também são positivas. E o ponto P aqui agora, que tem as coordenadas 4 e 4. Então, em todos os casos aqui que eu estou mostrando a vocês, as coordenadas sempre terão os sinais positivos. Isso acontece porque a projeção desse ponto que está localizado no primeiro quadrante se dará na região que é o seguinte, ó, o ponto P, ao projetar sobre o eixo x, a sua projeção irá acontecer na parte positiva do eixo x. E se eu projetar o ponto P no eixo y, sempre vai acontecer que essa projeção se dará nessa parte positiva também do eixo y. Mas e se o ponto estivesse no segundo quadrante? Quais seriam os sinais dessas coordenadas do ponto? Isso mesmo, para um ponto que esteja no segundo quadrante, as abscissas dele sempre serão negativas. Vejam aqui nesses casos, ó, sempre estou aparecendo uma abscissa negativa para este ponto, enquanto que a ordenada dele sempre é positiva. Isso acontece por causa da projeção do ponto P sobre os eixos coordenados. Observem que a projeção do ponto P sobre o eixo x vai ser realizada na parte negativa do eixo x, enquanto que a projeção do ponto P sobre o eixo y se dará na parte positiva do eixo y. Por isso que sempre nós teremos essas características para um ponto que esteja no segundo quadrante. E se o ponto estivesse no terceiro quadrante, quais seriam os sinais das suas coordenadas? Isso mesmo, um ponto que pertence ao terceiro quadrante, ele tem a abscissa e a ordenada sempre negativas. E isso ocorre devido à questão também da projeção desse ponto sobre os eixos coordenados. Observe que, para um ponto P que está aqui no terceiro quadrante, a sua projeção sempre vai ocorrer sobre o eixo x na sua parte negativa, enquanto que a projeção do ponto P sempre vai ocorrer na parte negativa também do eixo y. Por isso que esse ponto tem essas características. E se esse ponto estivesse no quarto quadrante, quais seriam os sinais das coordenadas desse ponto? Isso mesmo, um ponto que está aqui no quarto quadrante, ele tem uma abscissa positiva e uma ordenada negativa. Vocês podem observar que a projeção de qualquer ponto aqui que esteja no quarto quadrante, a projeção dele sobre o eixo x vai ser na parte positiva e a projeção dele no eixo y vai ser na parte negativa do eixo y. Por isso que nós temos essa variação de sinais descrita aqui dessa forma. Bom, então em resumo a gente pode dizer o seguinte, que um ponto que pertence ao primeiro quadrante, ele tem a abscissa positiva e a ordenada positiva também. Um ponto que pertence ao segundo quadrante, ele tem uma abscissa negativa e uma ordenada positiva.
Um ponto que pertence ao terceiro quadrante, ele tem a abscissa e a ordenada negativa. E um ponto que pertence ao quarto quadrante, ele tem uma abscissa positiva e uma ordenada negativa. Assim, pelas coordenadas que um ponto possui, a gente pode indicar qual quadrante ele pertence antes de localizá-lo no plano cartesiano. Agora faremos o contrário, pessoal. A partir das coordenadas de um ponto, localizaremos ele no plano cartesiano. Por exemplo, para representar no plano cartesiano o ponto de coordenadas 4 e 5, ou seja, de abscissa igual a 4 e ordenada igual a 5, nós devemos fazer o seguinte. Traçamos uma perpendicular ao eixo x que passa pelo ponto de abscissa igual a 4, como fiz aqui agora, e uma perpendicular ao eixo y pelo ponto de ordenada igual a 5. Aí o que vai acontecer? A interseção das retas traçadas é a localização do ponto P. Então aqui neste caso, vocês podem observar que o ponto P vai estar localizado nessa região do plano cartesiano. Outro exemplo, para representar no plano cartesiano o ponto de coordenadas 4 e 0, ou seja, de abscissa igual a 4 e ordenada igual a 0, traçamos uma perpendicular ao eixo x pelo ponto de abscissa igual a 4, como já está aqui, e uma perpendicular ao eixo y, que passa pelo ponto de ordenada igual a 0. Então, a reta que nós traçarmos nesse caso, ela vai coincidir com o eixo x nessa situação. A interseção dessas retas é justamente a localização do nosso ponto P aqui. Então, neste caso, o ponto P está sobre o eixo das abscissas. Outro exemplo. Para representarmos no plano cartesiano o ponto de coordenadas 0 e menos 3, primeiramente, nós vamos traçar uma reta perpendicular ao eixo x pelo ponto de abscissa igual a 0. Então, teremos esse traçado aqui para a reta, que coincide com o eixo y. E uma perpendicular ao eixo y, que passa pelo ponto de ordenada igual a menos 3. Então, vejam que a interseção das duas retas será sobre o eixo y e nesse local aqui. Bom, por estes exemplos, podemos considerar então que um ponto P ele pertence ao eixo das abscissas se e somente se a sua ordenada for igual a 0. Então, se a nossa ordenada for igual a 0, vocês podem observar, por exemplo, nesse caso, que eu tenho o ponto de coordenadas 1 e 0, que o ponto P está sobre o eixo x. Esse ponto aqui tem as coordenadas menos 3 e 0, né? Então ele está também sobre o nosso eixo x. E um ponto P, ele pertence ao eixo das ordenadas se e somente se a sua abscissa for igual a 0. Então, se a minha abscissa for 0 e a minha ordenada for negativa ou for positiva, esse ponto sempre estará sobre o eixo y, como vocês podem observar aqui nesses casos. Aqui eu tenho o ponto P de coordenadas 0 e 4, aqui eu tenho o ponto P de coordenadas 0 e 3, eu tenho esse ponto aqui de coordenadas 0 e menos 2. Então, todos esses pontos têm uma abscissa igual a 0. Ainda dizemos também que esses pontos que pertencem ao eixo das abscissas ou das ordenadas, eles não pertencem a nenhum dos 4 quadrantes. Agora veremos uma propriedade dos pares ordenados. Dizemos que dois pares ordenados são iguais se e somente se suas abscissas são iguais, ou seja, A é igual a C e se as suas ordenadas são iguais, ou seja, B é igual a D. Dessa forma, dois pontos distintos no plano cartesiano, eles possuem coordenadas diferentes e, portanto, nunca poderão ocupar o mesmo local no plano cartesiano. Caso isso ocorra, é porque os dois pontos têm as mesmas coordenadas. Vejamos então agora exemplos de como isso pode ser aplicado em algumas questões. Neste exemplo, pessoal, eu peço para que vocês determinem os valores das constantes para que os pontos sejam iguais.
Na alternativa A solução é fácil, uma vez que basta observar que para que esses dois pontos sejam iguais, as suas abscissas têm que ser iguais, o que permite a gente escrever que x é igual a 7. Além disso, as ordenadas também têm que ser iguais. E isso permite escrever que y é igual a 4. Na alternativa B, nós temos a situação 2a mais b e 5a menos b são as coordenadas do primeiro ponto, que tem que ser igual a outro ponto de coordenadas 11 e 3. Nessa alternativa, nós precisaremos resolver um sistema linear, pois vejam que é possível construir o seguinte sistema. Este valor aqui, que é a nossa abscissa desse primeiro ponto, 2a mais b, ele tem que ser igual à abscissa desse outro ponto, que é 11. Eu tenho aqui, então, uma equação com duas variáveis. Não dá para resolver assim isoladamente. Agora, igualando a ordenada desse ponto a este outro aqui, nós podemos escrever o seguinte, 5a menos b é igual a 3. Veja, então, que eu tenho duas equações com duas variáveis, então isso constitui um sistema de equações lineares. Para resolver aqui este sistema, se vocês tiverem alguma dúvida, podem consultar a videoaula sobre a resolução de sistemas lineares que eu coloquei como apêndice nessa semana. Lá eu explico dois métodos de resolução, o de adição e o de substituição. Então vejam essa videoaula, pois ela vai ser importante para a gente resolver os problemas de função afim que a gente vai ver em breve. Aqui neste exemplo eu vou utilizar o método que eu chamo de adição, pois vocês podem observar o seguinte, que se eu somar essas duas equações, as variáveis b serão canceladas, uma vez aqui que eu tenho positivo e aqui eu tenho menos b. Então, como tem sinais diferentes e coeficientes iguais, eu posso cancelar minha variável b. Somando aqui a variável a, eu tenho 2a mais 5a, obtenho ao final 7a. E somando aqui esses valores, 11 mais 3, eu obtenho o valor 14. Vejam que aqui agora eu tenho uma equação simples, com uma variável só. Então, basta eu resolver aqui essa equação, isolando a minha variável a. Observe, então, aqui que o meu a vai ser igual a 14 dividido por 7. O que resulta, então, que o meu a vale 2. Eu encontrei o valor de a. Agora é necessário que a gente descubra o valor de b. Como que a gente vai fazer isso? Bom, você pode substituir esse valor de a, que é igual a 2, em qualquer uma das duas equações que você montou aqui. Então, por exemplo, eu vou substituir na primeira equação, que é 2a mais b igual a 11. Então, ficaria assim, 2 vezes a, que é 2, mais b, e isso é igual a 11. Aqui eu tenho que é 4, mais b, igual a 11. Vou isolar o meu b aqui nesse caso, então como esse 4 ele é positivo, vai para o outro lado, negativo. Então, ao final, nós concluímos que o b vai ser igual a 7. Então, para que estes dois pontos eles sejam iguais, é necessário então que o meu a seja igual a 2 e que o meu b seja igual a 7. Bom, pessoal, então é isso que tínhamos aqui para essa videoaula. Esses são os exercícios sobre o tema apresentado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo via WhatsApp ou na nossa sala virtual no Classroom. Bons estudos e até a próxima videoaula.